Vamos lá, pessoal, para mais uma aula. E agora a gente vai iniciar os conhecimentos acerca de concordância verbal. É aquele momento em que a gente faz uma concordância em relação ao verbo e o sujeito. Professor, sujeito mesmo, é o verbo e sujeito, é o verbo e o núcleo do sujeito. E a gente vai observar essas nuances, ok? Então vamos lá na tela aí para vocês. Estamos falando de gramática, ok? Além de gramática, eu quero que vocês guardem, tá aí, ó, professor Michael Henrique, tá aí meu Instagram, qualquer dúvida, não tem erro, ó, Michael Henrique, MH de Michael Henrique, beleza? Qualquer coisa, estamos aí. Então vamos lá, professor, se a gente executar as informações que a gente está aprendendo, aí a gente entra em produtividade. Agora, de nada adianta a gente saber e não executar. É a mesma coisa de não ter um conhecimento válido. Então é importante a gente observar todas essas nuances. E algumas regrinhas a gente precisa saber. Professor, onde nós estamos na gramática? Pessoal, na gramática, a gente está naquela parte que às vezes a gente escreve para deixar o texto mais bonitinho, uma estilística, ok? Mas a gente também vai ter que levar em consideração questões de morfologia. Então, o que era substantivo, muitas das vezes, vai ser um sujeito aqui. Observar também questão de semântica, que é o sentido. A gente precisa de vocabulário, ok? E observar, por óbvio, questões também relacionadas à sintase, beleza? Então, na gramática, a gente tem aqui vários campos. Então, são 6 modalidades e eu estou separando para vocês, a cada aula que a gente inicia, o que a gente está priorizando em determinado conteúdo, ok? E aqui nós vamos falar de concordância verbal. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é exatamente o que significa aquela concordância e quais são os tipos de concordância que nós temos. Então vamos lá. Temos 3 tipos, nunca esqueçam isso, ok? A gente tem uma concordância chamada de lógica. A gente faz a concordância com o núcleo do sujeito ou os núcleos. Então olha só que interessante. Olha só. Grande o quê? Grande parte. Parte do quê? Dos alunos estuda. Uai, então vamos lá. Grande parte dos alunos. Quem é o núcleo? Grande. Então olha só. Grande é o núcleo, ok? Então grande parte dos alunos estuda. Então grande parte estuda, ok? A gente fez o que? A concordância lógica. Mas existe uma concordância que a gente chama de atrativa. Como é que é essa concordância, professor? É quando ocorre uma atração com o termo mais próximo. Grande parte dos alunos. O verbo está ali na frente, olha só como é que a gente vai fazer. Grande parte dos alunos. Vou modificar. Agora, os alunos estudam. Ah, professor, legal. Então, aqui em cima nós fizemos uma concordância que a gente chama de lógica. Então, deu a lógica. É só a gente observar o verbo e fazer a concordância com o núcleo do sujeito. Só que aqui embaixo a gente já fez uma concordância com o mais próximo. Mais próximo, aí a gente fez a concordância com dos alunos. Então os alunos estudam. E existe aquela concordância ideológica. Gente, essa concordância aqui, ela é bonitinha, né, na hora de escrever um texto, né? Mas pra gente que estuda para concurso, na hora de empregar, na hora de colocar, por exemplo, uma prova discursiva, tá errada. Uai, como assim, professor? Olha só. A gente sabemos isso. Pessoal, eu sei que a gente é mais de um. Eu sei que a gente pode levar em consideração uma ideia que está implícita, que é nós sabemos, mas esse tipo de concordância aqui ele está completamente errado. Mas, professor, por que a gente estuda? Porque na sua prova objetiva, o examinador ele pode colocar um texto e lá durante as linhas do texto, os empregos, os tipos de concordância, para deixar o texto mais bonitinho, dar uma estilística, deixar ele mais legal. E aí ele colocou essa concordância aqui, que é uma concordância com a ideia, ideológica. Mas a gente fica com norma culta e gramatical quando a gente fala lá do emprego nas nossas provas discursivas. Então, cuidado. Existem 3 tipos de concordância, e agora vocês já sabem, ou ela é lógico, atrativa ou ideológica. Então, vamos de cara aquelas informações, se são importantes. Se é importante, tem ficha. Então a gente tem concordância verbal lógica, atrativa ou ideológica. Vamos para cima. Professor, qual é a regra geral que nós temos quando a gente fala de concordância? Vocês vão guardar. A regra geral é justamente você encontrar o verbo e fazer a concordância com o sujeito, ok? Então a gente sabe que
Se a frase vier numa ordem direta, sujeito mais verbo mais complemento, que é a ordem canônica, alguma das vezes adjuntos adverbiais, vai facilitar a nossa vida. Mas não é sempre que vem assim, tá, pessoal? O examinador vai fazer o quê? Vai tentar complicar a nossa vida. Então, o que vocês vão guardar aqui? Existe a regra geral de concordância verbal, é que o verbo ele vai concordar tanto em número, singular ou plural, quanto pessoa, primeira, segunda, terceira, eu, tu, ele. E vale lembrar que essa concordância ela se dá necessariamente com o núcleo. Se você esquecer isso aqui, você vai errar uma questão importante na sua prova. A gente aprendeu a vida inteira na escola, o sujeito concorda com o verbo, mas na verdade, a concordância é feita com o núcleo do sujeito. Então, mais de um núcleo, sujeito composto. E aí o verbo vai o quê? Ficar no plural. Então, isso é a regra geral. Então, a gente tem diversos tipos de casos especiais e nós veremos todos, ok? Então, vamos lá. Professor, e como é que eu sei que é um núcleo do sujeito? Na maioria das vezes, eu falei sempre? Não, professor, o senhor falou na maioria das vezes. Em geral, ó, em geral. Eu falei sempre? Não, professor, o senhor falou em geral, não é sempre. A gente vai observar que existe um artigo como antecedente ou um outro determinante. E aí, a concordância ela será feita, ok? Então, regra mais do que importante, que é uma grande exceção que a gente tem, e vocês vão guardar o seguinte, que não existe sujeito preposicionado. Então, se eu tiver aqui um termo, uma expressão que está sendo iniciada por uma preposição, nunca vai ser o sujeito, beleza? Então, vamos já aqui a outra ficha importantíssima, e essa ficha ela explica pra gente o seguinte. Sendo bem sincero, tá, pessoal? Muitas das questões a gente consegue acertar com essa regrinha aqui, que é a regra geral. A gente encontra o verbo e faz a concordância com o núcleo. Olha o tamanho desse N aqui, ó. Núcleo do sujeito. Que na maioria das vezes vai vir determinado. Em geral, não é sempre. E esse determinante ele vai ser o quê? Um artigo. Na maioria das vezes pode ser um pronome, enfim. Então, outra informação, não existe sujeito preposicionado. Essa aqui é o que a gente chama de regra geral de concordância verbal. Outra informação importante. Professor, só com essa regra geral o senhor falou que a gente consegue acertar um número muito bom de questões em provas de concursos. E isso mesmo, independente da banca. Aí agora é o seguinte, vamos ver os demais pegas, né? Os vários pegas que as bancas começam, elas podem estar cobrando da gente na hora da prova. Então olha que legal. Eu sei que o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito. Aí olha o que o examinador faz. A combinação de procedimentos médicos e psicológicos. Nossa, professor, tudo isso daqui, aí o aluno fala, desse tamanho é certeza que é um sujeito composto. Não, gente. É um sujeito simples. Por quê? Porque tem apenas um núcleo. Olha o núcleo aqui, ó. A combinação. Perguntinha. Tá no singular ou no plural? Uai, professor. Tá no singular. Então, o verbo de referência, que faz a concordância, ele também tem que estar no singular. Então, eu não posso falar que a combinação de procedimentos médicos e psicológicos trazem. A combinação traz os melhores resultados. Meu Deus, professor, o examinador vai fazer isso na minha prova? Vai. Ele vai colocar um sujeito gigante e aí vai colocar o verbo no plural concordando com os complementos do sujeito e não com o núcleo do sujeito. Então guarda essa informação que ela é muito importante, ok? Próximo pega de prova. A gente tem um objeto indireto e o objeto indireto. A gente sabe que ele se inicia com um termo preposicionado, tem uma preposição, e a concordância o examinador faz com esse objeto indireto, que é errado, porque a concordância ela é feita com o núcleo do sujeito. Então vamos lá. A todos esses atos supostamente cruéis, olha o que aconteceu aqui. Eu tenho um azinho e eu tenho todos no plural. Gente, você concorda comigo que se fosse um artigo e um substantivo, ele deveria estar no plural aqui, esse artigo? Sim. Mas só que aqui eu não tenho um artigo. Aqui a gente tem uma preposição. Ah, professor. Então olha só o que o examinador pode fazer na sua prova. Todos esses atos supostamente cruéis cometidos no reino animal aplicam-se
acima do bem e mal, a razão da propagação das espécies. Então vamos fazer a perguntinha pro verbo? O que é que aplicam-se? A razão da propagação da espécie. Opa! Aqui, professor, é o sujeito. E o núcleo do sujeito, definido por um artigo, é a razão. Então, a razão aplica. Então, aplica-se. Uai, professor, verdade. E aí o examinador ele quer fazer o quê? Ele quer fazer uma concordância com objeto indireto, que não tem nada a ver. E aí, às vezes, o aluno ele vai lá e erra essa questãozinha aqui em prova. Mais outro enunciado errado. Outro pega de prova. Gente, as orações intercaladas, elas não interferem na concordância. Então, olha só. O conjunto de fatores desfavoráveis. Então, tá aqui, ó. O conjunto singular, vocês estão vendo? Ó, singular de fatores desfavoráveis. O que está exposto vários setores do agronegócio. Aí coloca uma oração intercalada aqui, ó. A que está exposto vários setores do agronegócio. Tem. E coloca o acento circunflexo e fala que está no plural. Sendo que o conjunto tem. Então tem que estar o quê? No singular. Causas tanto internas quanto externas. Então o que o examinador fez? Ele conseguiu distanciar mais ainda o sujeito do verbo. Aqui está o verbo, aqui está o sujeito. Ok? A gente tem um sujeito simples, expresso, com um núcleo apenas. Então a gente tem que fazer a concordância com um conjunto. Então o conjunto tem, beleza? Causas tanto internas quanto externas. Então mais um enunciado errado. Próximo pega de prova, quando a gente fala de regra geral. O examinador ele tenta fazer a concordância com os complementos nominais e não com o núcleo do sujeito. Então vamos lá. O acesso da população aos alimentos e à água em boas condições de consumo são. Olha o que ele fez aqui. São fundamentais para a vida humana na Terra. Gente, vamos lá. O que é o sujeito? Isso aqui tudo. É só perguntar o que é fundamental. O que são fundamentais? O acesso da população aos, aí aqui está no plural, ó, aos alimentos e à água em boas condições, tudo no plural. Aí o aluno fala, eu posso colocar são fundamentais. Não, gente, é fundamental. Então, o que aconteceu aqui? Olha o que ele fez. Vou riscar aqui. O correto seria colocar é fundamental. O acesso seguido de artigo, a gente tem aqui o que nós chamamos de núcleo do sujeito, beleza? Então, olha só que interessante. Mais um dos pegas de provas, quando o examinador ele quebra o que nós chamamos de regra geral, beleza? E vamos para o próximo. Aqui é outro tipo complicado de casos especiais que muita gente erra. Cuidado com os pronomes de tratamento, o verbo vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Aqui são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela. Qual a terceira pessoa do singular? Primeira, segunda, terceira. Nós temos aqui o quê? Ele ou ela. Gente, os pronomes de tratamento, vossa santidade, vossa excelência, vossa alteza, não importa qual seja. Dona, senhora, senhorita e madame, não importa. Ele vai levar a concordância para a terceira pessoa do singular. Então, o que você vai fazer? Você pega o pronome e troca pela terceira pessoa do singular. Vossa excelência, ele ou ela. Ele sabe de suas obrigações. Ué, professor, não é de vossas, não? Não, gente. E aqui o enunciado está errado. Então, o que vocês vão guardar? Quando nós temos pronomes de tratamento, a gente vai levar a concordância para a terceira pessoa do singular, beleza? Então, Vossa Excelência sabe de suas obrigações, de sua obrigação, beleza? Então, vamos para cima. Professor, então eu tenho que guardar aqui o que nós chamamos de pegas de provas. Olha só, guarde, pegas de provas de regra geral. Foi o que a gente viu aqui, esses 5 primeiros. Professor, beleza. E agora? Agora nós vamos ver 5 pegas de provas de regras específicas. Sério, professor? Sério. E depois? Depois a gente vai ver 5 casos de pegas de prova de dupla concordância. Uai, professor, mas qual o objetivo disso? O objetivo, gente, é fazer um filtro para vocês. Mais de 80% das questões. Eu me atrevo a falar que, a depender da banca,
mais de 90% das questões. Vocês vão acertar somente observando esses 15 casos aqui de pegas, só isso. Então olha só que bacana, se você souber apenas isso, você já vai conseguir acertar o maior número de questões lá na sua prova. Guarde essas informações que elas são importantes, beleza? Então vamos lá. Olha que legal. Agora 5 pegas o quê? Específicos. E aí eu peço para você o seguinte, me fale aí, qual dessas aqui estão corretas, qual dessas aqui estão erradas? Pausa, pode pausar o vídeo, tenta fazer e vamos para cima, beleza? Professor, vai dar tudo certo? Vai, tenta fazer. Então vai lá, pausou, tentou fazer, beleza. Então vamos lá, novidades precisam haver no mundo? Aí olha só, aqui eu tenho uma locução verbal, ok? Quando a gente fala de locução verbal, equivale a apenas um verbo. E aqui nós temos um verbo principal, que é quem manda, ele está no infinitivo, haver. Só que esse haver, ele tem carga semântica de existir. Ah, professor. Então olha só, novidades precisam existir no mundo, ok? E, professor, verdade. E o verbo haver, com carga semântica de existir, nós chamamos ele de impessoal. O que é impessoal? Vou colocar aqui para vocês, ó. Impessoal significa que não tem pessoa, não tem sujeito. Então a gente vai estar diante de uma oração sem sujeito. Aí vocês vão guardar o seguinte, que quando o verbo haver impessoal ele estiver dentro de uma locução, ele vai fazer o quê? Ele vai contaminar o auxiliar. Meu Deus do céu, professor. Então se ele já está aqui no singular, o auxiliar também vai estar o quê? No singular. Então, qual é o correto? O correto é eu colocar aqui novidades precisa haver no mundo. Professor, sério, sério. Por quê? Porque como o principal ele é impessoal, ele contamina aqui o auxiliar. É assim que funciona. Então, novidades precisa haver no mundo. Professor, mas tá feio. Tá feio, mas agora tá o quê? Certo. Então, isso daqui tá o quê? Errado. Equivocado. Beleza? Segundo caso específico. Não se escolhe amores e dores. Gente, aqui eu tenho não, adjunto adverbial de negação. Escolhe amores e dores. Os amores, as dores. Eu tenho o quê? 2 núcleos. Então, aqui, o correto é observar a concordância. Só que o aluno fala bem assim, mas professor, quem escolhe algo, não é? A gente está diante aqui do que a gente chama de verbo transitivo direto. E se é um verbo transitivo direto, isso aqui é um objeto direto. No entanto, eu tenho um se aqui. Se o seu coração não disparou, tem alguma coisa errada. Ok? O coração tem que disparar na hora, e quando ele dispara, a gente fala o seguinte, bacana. Aqui nós temos, então, um se que ele vem ao lado de um verbo transitivo direto, então ele só pode ser uma partícula passivadora. Se há PA, não há OD. OD vai ser chamado de sujeito paciente. O que significa? Que eu concordo. Então o verbo tem que concordar com esse sujeito. Então olha só, não se escolhem. Então deveria ter um M aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Não se escolhem. Amores e dores. Então aqui também é errado, equivocado. Então o coração tem que disparar quando aparecer um se, um que e um AV, beleza? Nenhum de nós sabemos o que aconteceu ali. Aí o aluno fala, não, esse daqui tá certo, não é possível. Nenhum de nós sabe, não é sabemos, o que aconteceu ali. Professor, por quê? Porque tanto quando tiver como núcleo do sujeito nenhum, ok? Nenhum, ou cada, o verbo ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, nenhum e cada leva o verbo para a terceira pessoa do singular. Ele sabe, ok? Então, ó, ele sabe. Então, nenhum de nós sabe o que aconteceu ali. Cabem aos homens decidir prioridade. O que é que cabem aos homens? Ó, cabe, verbo transitivo indireto, aos homens, objeto indireto,
decidir prioridades, sujeito. Só que nesse sujeito, eu tenho em sua construção um verbo. Eu decido, tu decide, ele decide. Opa, é um verbo, professor. Então a gente chama de sujeito oracional. Quando for sujeito oracional, o verbo obrigatoriamente ele vai ter que ficar no singular. Terceira pessoa do singular, mais uma vez. Então, ele cabe aos homens decidir prioridades. Beleza? Outro grande pega de prova. E nos últimos anos, assistem-se. Olha mais uma vez o se. Apareceu aqui o se. Coração faz o quê? Dispara, né, professor? Isso. Coração disparou. E agora está diante do verbo assistir, que é um verbo transitivo indireto. Então, há vergonhosas manifestações, é um objeto indireto. Então, quando o se está do lado de um verbo transitivo indireto, verbo de ligação, verbo transitivo direto com objeto direto preposicionado, a gente vai ter um índice de indeterminação do sujeito. O que significa isso, professor? Significa que a gente está diante de um verbo que obrigatoriamente vai ter que ficar na terceira pessoa do singular também. Por quê? Porque eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. O sujeito existe, só que ele está indeterminado. Então, nos últimos anos, assiste-se o quê? A vergonhosas manifestações, beleza? Então, o certo seria sem o Mzinho aqui. Professor do céu, o que nós temos aqui? 5 casos específicos de pega, ok? Professor, é muita coisa. É muita coisa legal para a gente guardar. Mas vocês perceberam que tem uma lógica? E o examinador ele tem que cobrar isso daqui. E agora a gente vai para 5 casos de dupla. Mas vamos lá. Primeiro, se é importante, tem o quê? Uai, professor, se é importante, tem ficha, né? Tá aqui a fichinha aqui, ó. Então a gente tem 5 casos de pegas específicos. Quando eu tiver o verbo haver, ó, já vou colocar aqui, ó, o verbo haver, o se, o que e o como. Gente, apareceu na sua prova, pelo amor de Deus. Olha o tanto de coraçãozinho. O coração tem que disparar na hora. Questão certa na sua prova. Eu não tô falando se vai cair, eu tô falando que é certeza de cair. Certeza. Então, se é certeza de cair, você vai guardar. Apareceu o verbo haver, se, que e como. Essas palavrinhas aqui, na hora você tem que acender o sinal de alerta e falar: meu Deus, se eu errar aqui, é certeza que o quê? Que muita gente vai passar na minha frente. Então, eu preciso o quê? Acertar esses itens aqui. Então vamos lá, o verbo haver com carga semântica de acontecer, existir ou ocorrer é impessoal e ele contamina o auxiliar. Se há PA, não há OD. OD é sujeito paciente, então a concordância é feita normalmente. O se, quando for índice de determinação do sujeito, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Beleza? Outro pega. Nenhum em cada, verbo na terceira pessoa do singular. Sujeito oracional, verbo na terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. Beleza? 5 regras o quê? Específica. E aí a gente precisa de 5 pegas de dupla concordância. Professor do céu, quais são esses? Gente, aqui olha só. Se eu estou falando de dupla concordância, significa que o verbo ele pode o quê? Concordar com um termo ou com outro, singular ou plural. Então a gente vai observar essas nuances aqui. É um cuidado que a gente tem que ter, tá, gente? Então vamos lá, olha só. Fomos nós quem resolveu o caso. Só que eu posso falar assim, ó. No lugar de resolver, eu posso colocar o quê? Resolvemos. Resolvemos. Então, olha só que interessante. Nós resolvemos, ok? Ou quem o quê? Resolveu. Quem resolveu. Caso de dupla concordância. E qual é a regra que nós temos aqui? A regra é do pronome quem. Então, o pronome quem, ele faculta, ok? A concordância. Agora, essa daqui, gente, campeã de prova. É até difícil, às vezes, o aluno entender. Então, a gente vai levar em consideração um cuidado muito grande aqui, ok? Então, olha só. As pessoas parecem saberem. Uai, professor, parece saberem? Tá feio isso daqui. Vamos mudar? Então, vamos lá. Vou colocar aqui a parte, o certo, né? O que o aluno acha que é certo. Então, olha só. Parece saberem ou parecem saber. Aí o aluno fala, meu Deus, continua errado.
Gente, tanto isso aqui tá certo, quanto isso daqui tá certo. O que vocês vão guardar? Vocês vão guardar o seguinte, que quando a gente tiver o parecer, ok? Quando a gente tiver o parecer junto numa locução com o infinitivo, aqui tá infinitivo, ó. A, I. E aqui nós temos uma locução verbal, ok? A gente tem um parecer aqui. E aí vocês vão guardar o seguinte: ou o auxiliar concorda, né? O auxiliar vai para o plural, ou aqui, de maneira bem pontual, o verbo que está no infinitivo principal, ele vai variar. Então, ou é um ou é outro. Ou é esse ou é esse. Ué, professor, é por isso que é um dos pegas. Isso, é por isso que é uma das regras específicas. Então, cuidado com essa daqui. E o que pode cair de mais difícil na minha prova? Gente, o verbo está no singular. Perdão, o sujeito está no singular. Porque se o sujeito estiver no singular, aí eu não tenho para onde correr. Não vou concordar com ninguém. Por quê? Porque vai ter que ficar no singular, beleza? Então vamos lá. Olha só, este outro exemplo aqui de dupla concordância. A maioria dos alunos acredita. Então olha aqui, sujeito. Então a concordância lógica, a maioria. E a concordância atrativa dos alunos. Aqui a gente tem uma expressão partitiva. Ou a gente concorda com o núcleo, que está aqui, ó, o núcleo, a maioria, ou a gente concorda com o complemento. O complemento é os alunos. Então, acredita ou acreditam. Beleza? Então aqui eu posso ter essa dupla concordância. E o que aconteceu aqui? A gente chama de expressão partitiva, de complementos, núcleo, então a gente tem que tomar cuidado. Aí agora olha só, professor, e se dos alunos tivesse no singular? E aí? Aí eu só poderia deixar o verbo único e exclusivamente no singular, beleza? Próximo. Os imprudentes serão obrigados. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Os imprudentes serão obrigados ao quê? A frequentar cursos de reciclagem. Aí eu falo bem assim, professor, mas e se o examinador pedir no lugar de frequentar, que é aqui uma expressão, né, um verbo que a gente está no infinitivo, né? Se ele pedir para poder colocar frequentarem, e aí eu posso? Posso, sem problema algum. Frequentarem. Posso? Posso. Então, os imprudentes serão obrigados a frequentarem cursos de reciclagem. Posso colocar tranquilamente. Por quê? Porque o infinitivo, ele faculta essa regra aqui. Só que aqui é um infinitivo que a gente chama de infinitivo que tem pessoa. Infinitivo o quê? Pessoal, que tem um sujeito. Flor tem vida muito curta, logo murcham. Ou eu poderia colocar o quê? Murcha. Uai, professor, por quê? Porque vocês perceberam que aqui eu tenho uma ideia? E aqui a gente chama de concordância ideológica ou figurada. Essa concordância aqui, por se tratar de uma silepse, a gente sabe que ela é o quê? Vocês vão guardar. Irregular. Eu não posso sair escrevendo por aí, mas Machado de Assis pode. E se ele colocar isso daqui na prova, lá no poema dele, no textinho, vai estar tudo certo. Agora a gente não vai escrever dessa maneira. Então olha só, a flor, ela tem uma vida muito curta, logo ela murcha. Essa concordância que a gente tem que fazer. Mas quando eu falo logo murcham, aí eu estou fazendo o quê? Uma referência a uma ideia, que as flores murcham, ok? Então cuidado que a gente tem que ter. Então vamos lá. Professor, tenho que saber desses casos aqui de dupla concordância, tem que saber. Então olha como é que poderia ficar na sua prova aí, ó. O examinador poderia deixar um espaço para poder estar aí modificando e todas aqui, ó, estão certo. São casos de dupla concordância, beleza? E o que é que vocês vão guardar? Vocês vão guardar aqui, se é importante. Se é importante, tem ficha, né? Tá aí a fichinha aí, ó. O quem? Dupla concordância faculta parecer mais infinitivo, só um que vai flexionar, ou parecer ou infinitivo. Infinitivo pessoal, o que é pessoal? Que tem pessoa, que tem sujeito. Faculta também, eu posso colocar o verbo no plural, ou deixar no singular. A maioria dos é um cuidado que a gente tem que ter. Se tiver no singular, eu sempre vou utilizar o verbo
no singular, mas aqui a gente tem o quê? Uma expressão que a gente pode fazer a concordância com ela ou com seu complemento. E a concordância ideológica, ela é uma concordância errada, né? Incorreta, inadequada. No entanto, ela existe. Então pode aparecer no seu texto e o examinador perguntar: uma concordância ideológica? Sim. Então o que vocês vão guardar? Vocês vão guardar o seguinte: aqui, por favor, somente com essa aula você consegue acertar a maioria das questões relacionadas à concordância verbal. Se você deu importância a essa aula, ótimo. Se você ainda não deu importância a essa aula e quiser voltar, rever, anotar, anote. Faça as observações que você tem que fazer. Aí agora a gente vai para uma outra ideia. Qual é a ideia, professor? Na próxima aula, a gente vai olhar todos os casos especiais e todos os possíveis pegas de provas que o examinador pode colocar para você. Então, inclusive esses casos que nós já vimos, eles vão aparecer novamente. Então a gente precisa observar todas as regrinhas. Então a gente já deu o pontapé inicial, e se você guardou que existe a possibilidade de 3 tipos de concordância: lógica, atrativa ou ideológica, existe uma regra geral, o núcleo do sujeito concorda com o verbo. Então você encontra o sujeito, observa quem é o núcleo desse sujeito e faz a concordância com o verbo, e observa os demais pegas de prova. 5 pegas de regra geral, 5 pegas de regras específicas e 5 pegas de dupla concordância. Agora você está apto para observar todas as regrinhas e a gente findar aqui, arredondar e zerar as possibilidades de cobrança do examinador. Próximo bloco, a gente bate esse papo. Forte abraço e até mais, tamo juntos.